Olá pessoal, aqui é o professor Andrei e hoje vamos para a nossa sétima aula do curso de Cálculo 1. Nesta aula vamos falar da derivada de uma última operação entre funções, que é a composição de funções. Nesta aula vamos ver a regra da cadeia, que diz como a gente pode derivar funções compostas. Então, bora para a aula. Então é isso. Na aula de hoje vamos falar sobre composição de funções e como derivar funções compostas. Ou seja, a regra da cadeia, que me diz como eu derivo funções compostas. Lembrando rapidamente de funções compostas, coisas que já foi estudado em pré-cálculo, quando você estudou operações entre funções, composição de funções, domínio, imagem, né? Falando rapidamente, suponha que tenhamos, então, um conjunto, que seria o domínio de uma função g, que associa cada ponto x a um ponto u, dado por g de x, né? E leva esse conjunto todo, domínio de G, a um certo conjunto imagem de G. Suponha também que tenhamos uma função f, né, definida em um conjunto, chamando domínio de f, né, que associa cada ponto u desse conjunto a um ponto f de u de um outro conjunto. Ok? Suponha então que tenhamos parte da imagem de G contida no domínio da função f, ok? Então, para aqueles pontos x do domínio da G, cuja imagem pela função g caiam dentro desse conjunto que é a interseção da imagem da G pelo domínio da f, a gente pode definir a função composta, né? Que faz o seguinte, que a gente, para cada ponto x no domínio da G, nós associamos a um ponto f de u no contradomínio da f da seguinte maneira. A gente define a função f composta com g no ponto x como sendo a função f aplicada na imagem de x pela função g. Ou seja, a gente calcula para esse ponto x a imagem. Estando essa imagem no domínio da função f, a gente pode calcular a função f nesse ponto g, né? Então a gente calcula aqui f de u, ou f de g de x. Ok? Então essa função que associa o ponto x ao ponto f de u, podemos definir como sendo a função composta, f composta com g de x. Ok? Atenção, observe que nem todo ponto x do domínio da G a gente pode fazer a operação de composição, certo? Tem que ser apenas aqueles pontos cuja imagem pela função g caiam dentro do domínio da função f. Ok? Só lembrando, composição de funções já estudada. A questão é, para esse tipo de operação, como que nós definimos a derivada de funções compostas? Ou mais, se eu tenho duas funções, suponho que a função f e a função g são funções deriváveis. A f derivável no ponto u, suponho que f é derivável nesse ponto u, e a função g seja derivada nesse ponto x. A pergunta é, será que essa função composta definida por essa operação, ela é derivável em x? Ok? Além disso, se for derivável, como é que eu faço para calcular a derivada dela? Bem, vamos fazer a demonstração em outro vídeo. Se quiser ver a demonstração, dá uma olhada nos vídeos extras. Okay? Aqui vamos fazer só o enunciado para a gente ganhar um tempo. Basicamente, a regra diz o seguinte, eu vou derivar em cadeia a expressão. O que isso quer dizer? Então, se eu tenho uma função g que é derivável no ponto x, e uma função f que é derivável na imagem de x pela função g, ou seja, em g de x. Então, a função composta, f composta com g, aqui que eu estou chamando de p de x, né, que pela nossa definição lá, f bola g, é definida por a função f aplicada na imagem de x, ela vai ser derivável em x, ok? Além disso, a derivada dessa função, como que eu calculo? Basta eu fazer o seguinte, eu vou calcular a derivada da f avaliada, atenção, avaliada na imagem de x pela função g, depois multiplicar pela derivada da função g, ok? Ou ainda, na notação de Leibniz, né, se eu chamar y
de f de u e u igual a g de x, né? Ambos deriváveis. Então, a derivada de y em relação a x, eu faço o seguinte, eu derivo y em relação a u e multiplico pela derivada de u em relação a x. Tranquilos? Vamos ver alguns exemplos. Então, suponha que aqui eu tenho uma função h de x definida por seno de x ao quadrado. Notem que aqui eu tenho composto de duas funções que eu já sei a derivada, né? A gente já sabe que se eu pego a função f de x definida por seno de x, a gente sabe calcular a derivada dela. Ok? Quem que é a derivada dela? É cosseno de x. E também se eu tenho a função g de x definida por x ao quadrado. Então, a derivada dela, já sabemos calcular, é x ao quadrado. Ok? Note que nessa função eu posso tranquilamente falar da composição de f com g, né, para todo real. Né? Ou seja, aqui eu estou olhando a função h de x como se fosse a função f aplicado na função g de x. Ou seja, quem é a função f? O que ela faz? Ela calcula o seno da variável. Né? Daqui eu vou calcular seno da função g de x ao quadrado. Né? Quem é a função g de x? O que a função g de x faz? Ela pega a variável e eleva ao quadrado. Então aqui eu estou calculando seno de x ao quadrado. Ok? Então o que diz a regra da cadeia? Quem que seria a derivada dessa função h? Ora, a regra da cadeia diz o seguinte, eu vou derivar essa função f. Quem que é a função f? A função seno, é essa de fora aqui. Ok? Vou derivar em cadeia, de fora para dentro. Pode ser de dentro para fora também, já que a multiplicação é comutativa, não tem problema. Mas vamos seguir como a gente escreveu aqui. Então, vou derivar primeiro essa de fora, a função f. Quem é a derivada de seno? É cosseno. Né? Cosseno de quê? Né? Cosseno de alguma coisa, mas de quê? Olha o que aparece aqui. É a derivada aplicado em g. Então, aqui não é cosseno de x. Atenção, é cosseno disso aqui, ó, x ao quadrado, do que está dentro. O que está dentro ali eu mantenho. Ok? Vezes o quê? A derivada da função de dentro, ou seja, derivada de x ao quadrado, né, que seria a minha g. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Ok? Então essa é a derivada da função h. Então vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. O que nós temos aqui? A gente tem a composição de dois polinômios, né? Ok? A gente tem aqui, a gente pode pensar uma função quadrática aqui dentro, né? Pega a variável t, é um polinômio na variável t, um polinômio de segundo grau, né? Pega a variável t, eleva ela ao quadrado e soma 1. Isso é uma função polinomial de segundo grau que a gente já sabe derivar. E por fora aqui, o que eu tenho? Eu tenho a função cúbica, né? Ok? É uma função que pega alguma coisa e eleva ao cubo. Pega a variável e eleva ao cubo. Eu sei derivar funções cúbicas, né? Portanto, vamos lá. Quem que seria a derivada da função f em relação a t? Atenção, vamos pensar que isso aqui, ó, é como se fosse um u ao cubo, né? Então a função de fora ali é a cúbica. Vamos derivar ela primeiro. A derivada de alguma coisa ao cubo, o que eu faço? Eu desço 3. Faço essa base ao quadrado, né? Ok? Seria meu u ao quadrado. Quem é meu u aqui? 1 mais t ao quadrado. Ok? Então isso aqui é a derivada da cúbica, a de fora. Agora eu vou multiplicar pela derivada da de dentro, né? A derivada do meu u ali. Ok? Que é a derivada de 1 mais t ao quadrado. 2t. Ok? Portanto, essa é a derivada da f. Tranquilinho, né? Mais uma. Essa aqui. Calcule a derivada de f de x igual a cosseno ao quadrado de x. Olha que essa é muito parecida com a anterior, né? No slide anterior a gente tinha visto o seguinte, a gente procurou a derivada de seno de x ao quadrado. X estava ao quadrado. Agora aqui, observe que essa função, na verdade, reescrever ela assim, talvez fique mais fácil. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a variável x, calculando o cosseno dela e depois elevando ao quadrado. Que é essa notação aqui, né?
é simplesmente esse quadrado, né? Então, dada a variável x, a primeira função consiste em calcular o cosseno, depois elevar esse valor ao quadrado, ok? Então, o que eu vou fazer? Muito parecido com o de cima. Primeiro eu vou derivar essa de fora, potência, né? Alguma coisa ao quadrado. Vou derivar a função quadrática. Okay? X, como se fosse derivado de x ao quadrado, derivado de u ao quadrado, né? O que eu faço para derivar essa quadrática? Vamos lá. O que seria a derivada da f? Derivando a quadrática, então eu desço 2, né? Vai ficar essa base elevada a 1, né? Quem é a base? Cosseno. Elevada a 1 aqui, nem preciso escrever. Depois vezes a derivada dessa de dentro. Quem é a derivada de cosseno de x? Já vimos que é menos seno de x. Ok? Reescrevendo isso aqui, ficar um pouco melhor. Isso aqui vai dar então menos 2 cosseno x vezes seno x. Belezinha? Então, tranquilo. Observe que a gente está fazendo sempre a mesma coisa. Derivando de fora para dentro, derivando em cadeia. Ok? Mais uma. Olha essa aí. Quais são as funções que estão na composição? A função exponencial, né? E a função seno de x, né? É como se eu fizesse exponencial de alguma coisa, exponencial de um u, né? Então, por exemplo, vamos pensar na composição. Se eu tenho aqui, dada a variável x, né? O que eu faço primeiro? A primeira coisa que eu faço com x é calcular o seno desse cara, certo? Eu vou obter um ponto u aqui. Depois eu faço o que com esse valor? Com seno, pego a função e, né? E elevo, aplico a função exponencial nesse valor, ou seja, exponencial de seno x, beleza? Então vamos fazer o seguinte, essa aqui é como se fosse a minha f e essa aqui é a função g. Então vamos derivar primeiro a função exponencial, okay? Que seria a que está por fora ali. Portanto, quem que seria a derivada dessa f? Então, a derivada exponencial de alguma coisa, não importa o que está lá. A derivada exponencial é ela mesma. Então, vai ficar exponencial da mesma coisa que está aqui em cima, de seno de x. Ok? Então, vezes depois o quê? A derivada dessa última aqui, ó, dessa aqui dentro, derivada de seno. Então, a primeira coisa, derivada exponencial. Agora, eu multiplico pela derivada de seno. Ok? Que é a derivada de seno? Cosseno de x. Beleza? Olha só, com a regra da cadeia, a gente consegue agora calcular a derivada de qualquer função exponencial. A gente tinha visto então, até então, né, apenas a derivada da função exponencial do número de Euler, e elevado a x. Lembra, usando aquele limite lá fundamental, a gente calculou a derivada de e elevado a x, por definição, derivada. Mas como é que seria para uma outra exponencial qualquer? Né? Para uma outra exponencial qualquer, a gente teria o seguinte, como que eu posso descobrir? Né? Aqui já está a resposta do que é a derivada para uma exponencial qualquer, mas vamos verificar que isso aqui é verdade, usando tudo que a gente já construiu. Bem, observe o seguinte, essa função a elevado a x, né? Observe que eu posso escrever ela dessa maneira, né? Note que exponencial é a inversa do ln, né? Como a elevado a x é sempre positivo, eu posso aplicar ln, né? Então aqui, exponencial de ln de qualquer coisa é isso aqui, né? Pois exponencial é a inversa da ln, ok? Então aqui não modifiquei nada, só reescrevi a função. O que eu ganho com isso? O que eu ganho é que aqui eu posso aplicar uma propriedade de ln, né? Observe que se eu aplico, desço o expoente x ali para frente, né? Eu vou ter essa expressão aqui. O que é essa expressão? No expoente eu tenho uma constante, ln de a é um número, né? Uma constante, vezes x. Ou seja, uma constante vezes x eu já sei derivar, né? Uma função de primeiro grau. E eu tenho uma função exponencial. Então eu tenho uma composta de uma exponencial como de primeiro grau, tá? Notem que aqui nesse ponto eu não conheço, eu tenho uma composição também,
mas a gente ainda não conhece quem é a derivada de ln, né? Não falamos disso ainda. Se eu não sei quem é a derivada de ln, então não poderia aplicar aqui, ok? Mas, usando essa propriedade logaritmo, eu posso descer o x e obter essa composição. Dessa composição, eu aplico a regra da cadeia agora. O que diz a regra da cadeia? Então, lembrando, tem uma composta de uma função de primeiro grau aqui com uma função exponencial. Então, derivada de exponencial é o quê? Derivada de exponencial é ela mesma, né? Então, vai ficar exponencial de tudo que está aqui dentro da exponencial, ok? Depois, vezes a derivada do expoente, né? A derivada desse cara que está dentro da exponencial. Derivada de x vezes ln de a é o quê? Derivada de uma constante vezes x é a constante, ok? Então, a gente obtém isso aqui. Agora, note que esse cara aqui, exponencial de x vezes ln de a, que é esse cara aqui, ó, ele é a elevado a x, né? Ok? Portanto, posso reescrever assim. Logo, a derivada de a elevado a x, de a qualquer positivo, é a elevado a x vezes ln de a. Ok? Exemplo, pega f de x igual a 18 elevado a x. Então, quem é a derivada? F' de x. Ora, é uma função desse tipo, exponencial. Um a positivo, né, a elevado a x. Então, pelo que a gente acabou de ver, a derivada dessa a elevado a x seria a elevado a x, ou seja, ela mesma, vezes ln da base a, ou seja, 18. Tranquilos? Molezinha, né? Para fechar, vamos fazer um exemplo de regra da cadeia bastante simples usando composição de funções. O problema é o seguinte: suponha que você tenha um quadrado, né, em que o lado x dele ele aumente, né, ele está expandindo, ok, com o passar do tempo. Ele está aumentando com o tamanho do tempo lá desse quadrado. Então, o meu quadrado ele não poderia pensar numa placa metálica, né? Esse lado aqui ele está expandindo, ele está aumentando a uma certa velocidade lá com o passar do tempo, né? Aqui nós temos a lei de expansão desse lado, é dado por isso aqui, ó. O lado em função do tempo é dado por 5t mais 2, beleza? Onde esse x está medido em centímetros e o tempo t em segundos. A pergunta é, qual é a taxa de variação da área desse quadrado? Né? A taxa de variação em relação ao tempo, ok? Faltou explicar aqui, a taxa de variação em relação ao tempo. Então a gente quer saber com que velocidade a área aumenta com o passar do tempo. Okay? Quero uma regra, uma lei que me diz a velocidade em função do tempo. Então eu quero a derivada da área em relação ao tempo. Ok? A gente tem algumas maneiras de fazer. Vamos pensar em duas nesse problema. A gente sabe que a área ela é uma função do lado. Né? A área é uma função de x. Ok? Por outro lado, x é uma função do tempo. Né? Assim, se a gente usar a regra da cadeia, né, lá na notação de Leibniz, a gente tem a seguinte. A derivada de a em relação ao tempo é a derivada de a em relação ao lado vezes a derivada do lado em relação ao tempo. Beleza? Fazendo isso, a gente tem o seguinte. A gente sabe que a área ela é dada por x ao quadrado. Né? A derivada da área em relação a x é 2x. Ok? E quem é a derivada de x em relação ao tempo? Se eu derivar essa expressão aqui em relação ao tempo, vai dar 5. Né? O que a derivada de constante é 0. A derivada de 5t é 5. Por isso, então, ficou essa expressão. Ou seja, 10x. Porém, aqui essa expressão está em função do x, né? Não em função do tempo. Se eu quero expressar a velocidade com que a área cresce, ou seja, uma expressão para velocidade em função do tempo, vou deixar tudo em função do tempo. Então, basta eu substituir aqui o x por sua lei, 5t mais 2. Beleza? Assim a gente obtém 50t mais 20 é
a taxa de variação da área em função do tempo, que é a velocidade com que a área muda com o passar do tempo. Observe que nesse problema a gente poderia fazer de uma outra maneira, né? Se a área é dada por x ao quadrado, né? A gente poderia ter substituído aqui direto o x, né, em termos de sua expressão em relação ao tempo. Assim a gente já poderia derivar direto, né, nesse caso, o a em relação ao tempo, né, usando aqui a regra da cadeia. Por quê? Aqui eu tenho uma função de primeiro grau que eu sei derivar, né, e aqui uma quadrática. É uma composta, né, da quadrática com a de primeiro grau. Ok? Você poderia fazer a regra da cadeia, ou também, nesse caso é simples, né, você pode fazer o quadrado. Né? Okay? Levar o quadrado aqui e obter essa expressão. Assim, se você derivar essa expressão, você vai obter a mesma coisa. Né? Derivar de 25t ao quadrado, desce o 2, multiplicando vai ficar 50t. Está aqui. Derivada de 20t é 20. E a derivada de 4 é 0. Beleza? Então, observe que deu a mesma coisa. O que acontece? Né? Nesse problema, a gente conhece a lei que relaciona lá o lado ao tempo. Beleza? Como a gente conhecia essa lei, é muito fácil, foi fácil, né, a gente calcular lá a taxa de variação do lado em relação ao tempo. Observe o seguinte. Eu queria achar a taxa de variação da área em relação ao tempo. De alguma forma eu relacionei com a taxa de variação do lado em relação ao tempo. Na prática, e mais para frente a gente vai ver alguns problemas, nem sempre a gente conhece essa lei de formação. Né? Nem sempre é fácil medir a lei de formação, mas é fácil a gente medir as taxas. Okay? Por exemplo, eu poderia saber aqui, se eu quisesse saber a taxa de variação da área aos 5 segundos, sendo que eu consegui medir a velocidade com que o lado está se expandindo aos 5 segundos. Eu poderia substituir aqui a taxa de variação do lado em relação ao tempo, o valor dado lá. Okay? Então, na prática, às vezes é mais fácil a gente medir as taxas e não conhecer a lei de formação. Ok? Belezinha? Então é isso, pessoal. Vamos caprichar aí, vamos fazer os exercícios propostos nas listas e até a próxima.